Nesse vídeo eu vou falar para você sobre os gatilhos para determinadas crises de dor de cabeça. O que que o estudante de medicina e o generalista precisa saber? Bom, primeira coisa, entender que tanto nas cefaleias primárias quanto nas cefaleias secundárias, a gente tem determinados gatilhos, situações ou estímulos que podem resultar na deflagração, no desencadeamento de crises de dor de cabeça. Eu vou começar de trás para frente falando das cefaleias secundárias. Então, quando você tem cefaleias secundárias a, por exemplo, um tumor cerebral, a uma malformação de Chiari, manobras que aumentem a pressão intracraniana, como tossir, como vomitar, como o esforço da prensa abdominal, no caso, por exemplo, de defecar, ou no caso de um parto, por exemplo, todas essas situações que cursam com aumentos, ainda que transitórios, da pressão intracraniana podem deflagrar, desencadear ou descompensar crises de dor de cabeça. Inclusive, isso é um sinal de alerta para as cefaleias secundárias. Você pergunta para o paciente: tem alguma coisa que faça a dor de cabeça piorar? E ele diz: quando eu tuço, piora. Quando eu espirro, piora. Quando eu faço esforço defecatório, piora. Quando eu fico de cócoras, piora. Ora, isso significa uma manobra de Valsalva. Então, dores de cabeça que pioram com a manobra de Valsalva tem que nos chamar a atenção para uma causa secundária. No caso das cefaleias primárias, a que tem mais frequentemente associada aos gatilhos é a enxaqueca, né? É a migrânia. Então, você tem que saber que quais são os principais, os mais frequentes gatilhos para as crises de enxaqueca. Primeiro deles, de longe e universalmente aceito, estresse emocional. Então, todo mundo que está submetido a um estresse emocional e tem um substrato cerebral enxaquecoso, possivelmente vai descompensar das crises. Alterações de alimentação, seja jejum prolongado, seja comer determinadas coisas como queijo, vinho, tinto, cerveja, tudo que é bom acaba desencadeando crises de enxaqueca. Alterações sensitivas, cheiros, tanto que a osmofobia é uma conhecida característica da enxaqueca. E não apenas a osmofobia, mas os cheiros podem determinar ou desencadear crises de enxaqueca, como cheiro de gasolina, de álcool, determinados perfumes, por exemplo. Estações do ano. Também tem pessoas que concentram as crises de enxaqueca em determinadas estações do ano, como por exemplo no verão ou na primavera, quando você tem a expulsão de pólen das flores. Então, o que que eu sugiro? Eu sugiro que você leia um pouco a coisa simples sobre enxaqueca para que você identifique os mais frequentes fatores de risco. Um outro fator de desencadeamento é alterações de sono. Então, pessoas que dormem pouco e têm um substrato cerebral enxaquecoso, possivelmente desencadearão crises de enxaqueca. Eu posso falar por mim, eu sou enxaquecoso e muito frequentemente, quando durmo mal, quando passo uma noite sem dormir direito, no dia seguinte eu vou ter uma crise de enxaqueca em algum momento do dia, eu já tomo as minhas atitudes preventivas. E no caso do cluster, que é a cefaleia em salvas, lembrar que tudo aquilo que provoca vasodilatação pode desencadear crises de cluster, como, por exemplo, álcool, que a gente sabe que provoca vasodilatação, como medicamentos que resultam em vasodilatação, como sildenafil, por exemplo. Então, essas são as principais informações que eu tenho para te passar sobre gatilhos para as cefaleias. Se você tem outros colegas que precisam conhecer esse conteúdo, marca eles aqui nos comentários e compartilhe.